Hoje eu começo uma nova série e essa daí é a foto de referência. Essa nova série se chama Material Caro Não Faz Ninguém Saber Desenhar. E assim como todo sketch que eu faço, começo sempre com um bem ruinzinho. Para pintar esse desenho, eu vou estar usando 2 caixas de lápis, porque eu quero testar todos eles primeiro e te garanto, são muito baratinhos esses daí que eu vou estar usando. E para fazer esse sketch eu utilizei lápis borracha, 2 folhas e o meu celular. Lembrando que eu não vou limitar a quantidade de lápis que eu vou poder usar, porque eu quero fazer um teste certinho desses lápis. Começo fazendo meu sketch com um desenho bem ruinzinho e logo já pego a foto de referência e passo ela a limpo. Tiro uma foto do meu desenho bem ruinzinho e coloco as linhas que eu passei a limpo em cima dele para ver as linhas verdadeiras e pego essas linhas e passo para o desenho original, fica assim. E em seguida a gente passa esse desenho para a segunda folha. E logo após esse lindo vídeo que passou, que é o que eu tinha postado naquela rede lá, vizinha, que eu gosto muito de chamar de TT, pela outra rede. Ah, você entendeu. Vamos colorir o desenho, porque naquele videozinho eu estava simplesmente explicando como é que eu faço o sketch. De acordo com a foto de referência que você já viu, você deve ter reparado em algum momento que na pupila do olho do nosso desenho, eu acho que é a pupila que chama, tem o reflexo, né, de uma cidade. Ela não é inteira preta, porque tem o reflexo de uma cidade. Então aí eu vou começar pintando o reflexo. Usei os tonzinhos de azul que tinha, preto, cinza, roxo e tudo que eu tinha enxergado. Logo após isso, já começo a pintar a parte colorida do olho. Não me pergunto o nome porque eu não vou lembrar. Poderia até dizer que eu estava falando parte colorida do olho para que assim todo mundo entendesse. Mas em parte não seria verdade, porque eu realmente não lembro o nome dessa parte. Dica: deixe sempre os seus lápis muito bem apontados, tá bom? Isso vai facilitar muito a sua vida na hora de colorir. Fiz os desenhos com todas as cores que eu achei que poderia caber ali, incluindo não só os tons de marrom, porque acredito que o olho era meio castanho, meio esverdeado, mas também tentei misturar outras cores para chegar a todos os tons que eu tinha encontrado na foto de referência, incluindo o vermelho para deixar o marrom mais avermelhado, né? Porque o marrom, os tons que tinha, eu não senti ele tão vermelho que nem o da foto de referência. Em algumas partes precisaria ser, então eu dei uma misturada com o lápis vermelho para ele ficar mais avermelhado e ficar naquelas partes o tom que eu queria. E assim eu também fiz com as outras cores nas outras partes da parte colorida do olho. Só que assim, ponto negativo vem agora. Esses lápis me custaram, se a minha matemática estiver certa, menos de R$ 1 cada um. Ok? Ok. Pegou? Pelo preço, eles até que são muito bem pigmentados. Porém, sempre tem um desviado, né? Sempre tem um desviado. Uns acabam sendo mais pigmentados do que outros. E na hora de construir as camadas, isso meio que deu uma prejudicada. Ah, é outro ponto negativo. Não é tão bom para construir camada, tá? Ele não mescla muito bem. Mas ele não mescla muito bem justamente pelo ponto da falta de pigmentação. Porque para ele ficar do jeito que eu queria, eu acabei tendo que forçar um pouquinho mais ele. E forçar o lápis prejudica na hora de ele mesclar com outras cores, sabe? Fazer aquele degradezinho gostoso. Então, por eu ter acabado forçando um pouco mais o lápis para ter que sair um pouco mais da cor, ele acabou que não misturando muito bem com as outras cores. E acabou afinando a folha muito mais rápido.
Então acabou que eu também não consegui fazer todos os detalhes que eu queria fazer, porque senão a folha ia rasgar. Agora vocês estão vendo eu fazer a parte branca do olho e olha que legal, vai quase todas as cores e muito pouco de branco. E sim, eu uso o branco. E não, ele não é um lápis inútil. Tira isso da sua cabeça agora, tá bom? Adorei fazer essa parte do olho porque, ai, foi tão satisfatório, foi tão gostoso. E foi mais fácil para mesclar porque eram as cores todas clarinhas, sabe, que eu precisava. Então eu acabei que não precisando forçar mais o lápis, sabe, passarei tantas vezes na folha para conseguir a cor que eu queria, porque era para ser tudo clarinho, então só passar de levinho já estava tudo certo. Diferente de quando eu precisava de cores mais fortes, que além de forçar o lápis, também tinha que ficar passando ele várias vezes na folha. Não preciso nem falar que eu quase rasguei essa folha mais de 10 vezes, né? Nesse ponto, eu já tava isso aqui, ó, pertinho, pra desistir de tudo. Porque aí, nesse instante, tudo simplesmente começou a dar errado. Essa parte do olho ficou a coisa mais feia que existe na face da Terra. E é claro que não ia parecer que demorou tanto tempo pra fazer. Porque no vídeo, o vídeo que eu gravei, não deu um minuto. E parece que foi super rápido, mas não foi. Essa parte foi muito chata de fazer. E ficou horrível. Demorou pra caramba. E deu um vídeo de menos de 1 minuto. Tem noção de como isso é frustrante? Ah, e é claro, né, que daí pra frente foi só pra trás, porque a pele, meu Deus do céu, a pele desse desenho foi de arrasta pra cima, né, porque, ai, pelo amor de Deus, a falta de pigmentação desse lápis na pele fez eu perder minha paciência, porque eu não sei explicar. É que não que o lápis seja ruim, ele não é ruim, ele é muito bom. Pelo preço, ele é muito bom. Mas tipo, ai, começou a não ficar do jeito que eu queria que ficasse. Começou a dar errado. Começou a ter partes que não ficaram da cor que eu queria. Não ficaram pigmentadas do jeito que eu precisava que eles ficassem. E não importava o quanto eu forçasse o lápis, não ia, simplesmente não ia. Porque já tinha 1000 camadas grossas embaixo e ele não ia, a cor dele simplesmente não saía. Até um ponto dessa pele eu tava gostando. Eu ainda não tinha largado a esperança, sabe, de falar pra mim mesma de que ia dar certo. Mas depois de um certo ponto, eu já não tava mais indo com base nessa esperança. Eu tava indo na força do ódio porque eu queria terminar esse desenho. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria terminar ele logo. E eu simplesmente comecei a pintar de qualquer forma. Porque nada que eu fizesse melhoraria a situação. Então, eu criei um pingo de esperança na minha cabeça de que os cílios tamparia essa grande decepção, que não ficaria tão à mostra que nem tava sem os cílios, sabe? Os cílios dariam uma disfarçada, né? O charme dos cílios puxaria todo pra ele e as pessoas não prestariam tanta atenção assim na pele. Fui na fé, né? Ai, ai. Se deu certo? Eu não sei. Tenho que perguntar pra alguém. Porque na minha visão, tá? Eu ainda tô vendo a pele. Não só a pele, mas todos os outros 1000 defeitos que ninguém vai enxergar. Porque de 10 defeitos que eu enxergo,
A pessoa enxerga 2. Eu enxergo 10, e mais 10, e mais 10. Preciso continuar? Chega logo na parte dos cílios, eu já cansei de narrar, não tem mais o que falar. Vai acabar essa pele nunca, não? Ah, esse lápis aí, nossa, essa parte aí eu já tava apertando os lápis na força do ódio, porque não tava pigmentando, então eu tava forçando ainda mais pra ver sair alguma coisa. Ah, pronto, chegou a parte dos cílios. Graças a Deus. Comecei primeiro marcando, não sei falar, as partes onde cada fiozinho ia ficar, cada pelinho. Não sei também como fala. Marquei na parte de cima, marquei na parte de baixo e logo depois já comecei a engrossar eles. Tudo isso com o mesmo lápis, o preto. Que por mais engraçado que seja, é o mais pigmentado dessa caixa. Graças a Deus, né? Porque se não fosse, olha, não ia, né? Se o lápis preto não fosse bom, eu não ia recomendar pra ninguém. Porque o lápis preto, para pintores, para os desenhistas que usam lápis de cor, ou pode não usar lápis de cor, pode fazer desenho preto e branco mesmo, mas enfim, que usa lápis, sabe? Nas suas artes. O lápis preto é um lápis quase sagrado. É o lápis que os desenhistas, os artistas mais usam. Se ele não for bom, esquece. Pode largar a mão. Então tá bom, é isso o resultado. Tchau, tchau.